Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Estava fazendo as minhas orações, as minhas preces. Eu senti uma agitação muito grande, assim. Antes de eu dar início às orações, eu tinha visto o pronunciamento do presidente. E algo despertou angústia dentro de mim. Não sei muito bem o que. Mas hoje nós vamos olhar as cartas, ok? Vamos buscar mais informações para todos nós nas perguntas que me ocorrerem. Sobre o pronunciamento que eu estava assistindo, Jair Bolsonaro afirmou várias vezes que o grupo de risco é o grupo de idosos as pessoas acima de 60 anos. E com certeza é um dos grupos de risco, talvez o principal alvo, mas não o único, né? Eu fiquei pensando assim, eu tenho 42 anos, sou portadora de uma doença, tenho diabetes, eu sou grupo de risco. Crianças com imunidade baixa são grupo de risco. Pessoas que se submeteram a químio, né, que estão em tratamento de câncer, independente da idade, ou que se submeteram a tratamentos mais agressivos, são grupo de risco. Pelo que eu entendi no comunicado do presidente, parece que vamos cortar o isolamento, né? Isso me reportou para aquela mensagem do vovô Francisco que ele disse que isso ia durar 6 meses. É claro que eu não imaginei que fosse durar 6 meses de isolamento. Eu pensei que esses 6 meses, na verdade, vão ser assim, para erradicar a situação, para realmente controlar essa situação. A economia mundial não pode parar por 6 meses, porque isso levaria todos à falência financeira. Não só aos pobres, mas aos ricos também. Porque as pessoas que são empresárias, que são empreendedoras, precisam da força motriz, que são os funcionários, né? Para executar as tarefas, para fabricar. Eles precisam fabricar para ter o que vender. E do que adianta eles fabricar se os outros estiverem falidos e não tiverem como comprar? Ou seja, vai haver a falência de todos. Medidas terão que ser aprovadas, né, para que isso não aconteça. Talvez seria bom eles pensarem em redução de impostos, diminuir os seus próprios salários, né? A Karine também sabe ser irônica. Mas uma coisa é certa, não são apenas as pessoas com a renda menor que vão ser prejudicadas. Eu sei que criou assim, uma sensação de rancor, de coisa negativa, né? Quando saiu a medida provisória que as empresas poderiam suspender o salário dos funcionários por até 3 meses, eu acho. Do meu ponto de vista, é melhor do que a demissão. No momento de crise como esse que a gente enfrenta, se houverem as demissões, as empresas não estão produzindo, elas não estão arrecadando, elas não vão ter como pagar as rescisões. As pessoas vão ter que pedir as suas rescisões na justiça, que provavelmente também não vai estar funcionando, né? Como as empresas não vão ter o dinheiro para pagar, a justiça vai decretar falência, botar as fábricas em leilões para que sejam vendidos equipamentos, para que daí sejam pagos os salários e as rescisões. Tudo isso é um cenário ruim, né? Então, a verdade é que é momento de realmente todos se auxiliarem, é momento de, em vez de ter pânico, em vez de ter raiva, em vez de ter todos esses sentimentos que a gente vem trabalhando, que precisam ser anulados, a gente trabalhar como uma consciência única, como uma consciência de luz, como, sabe, não ser, como é que foi a palavra, não pensar apenas no seu satisfazer, mas num satisfazer coletivo. Num satisfazer que machuque o mínimo de pessoas possíveis. Eu não sei no estado de vocês, nem no país de vocês, né?
Mas o estado de Santa Catarina, que é o estado que eu moro, começou a liberar já a volta de algumas empresas e, enfim. Eu penso que é precipitado, mas eu vou perguntar para as cartas, porque eu não quero ficar no meu pensar, né? Então a gente vai perguntar para os nossos mentores se já é momento, assim, se a gente já pode sair do recolhimento. Se a gente já pode fazer isso, se a gente já pode voltar a circular, se a gente já pode sair do recolhimento. Que interessante, a gente abriu com a carta de Deus e com a carta de Nossa Senhora. Economicamente falando, é positivo que se saia do recolhimento. Em termos de saúde, a gente vai dar início a uma nova rodada de contaminações, tá? O que mais que a gente pode perguntar? Vou lá na Europa, né, onde a crise tá maior. Que o meu presidente falou que o clima de vocês é mais propício. Eu acho que ele esquece que vocês estão no subtropical, igual o Brasil, assim, sabe? Linha do Equador, né? Eu acho que, independente de ser Polo Norte ou Polo Sul, nós estamos mais o mesmo, no mesmo clima, apesar de que aqui agora nós estamos começando a entrar no inverno e vocês vão começar a entrar no verão. Terminou o verão, né? Então a gente entra na primavera, no outono e vocês entram na primavera, que são climas amenos. Eu não vejo tanta diferença assim. Em termos de calor, de temperatura, é isso que eu quero dizer. Vamos lá pela Europa. Quanto tempo, meu pai, para essa situação ser controlada na Europa? Ou na mesma linha, vamos descer a África também, né? Que interessante, abriu com a carta de número 6. 10, 11, 17, numa soma 8. 6 a 8. E quando eu pergunto assim para os meus guias, quanto tempo para ser controlado, eu penso no sentido de erradicação mesmo, de estar realmente controlado e da gente não precisar mais se preocupar com isso. Ainda está me dando 6 a 8 meses. Ou, se for considerar a casa 8, agosto, nós estamos em março, abril, maio, junho, julho. Agosto daria 5 meses. Agosto, setembro. Não é que as coisas não vão voltar a caminhar antes disso, elas vão voltar a caminhar antes disso. Mas até que nós não tenhamos mais notícia de nenhum caso. Porque vocês querem ver? Os países que estão com menos nível de contaminação voltam a abrir suas portas, voltam a se abrir para o comércio. Os países europeus, os países asiáticos entram na fase de diminuição, no gráfico de diminuição, e começam a liberar as pessoas. As pessoas voltam a viajar. Então, no momento está controlado. A partir do ponto que as pessoas voltarem a viajar, as pessoas do exterior voltarem para cá, as pessoas daqui forem para aí e voltarem de volta, pessoas daqui do Brasil podem levar para o exterior, pessoas do exterior podem voltar para o Brasil. O ciclo vai começar de novo, né? Então eu perguntei sobre a Europa, linha Europa, África, vamos ver linha América, América do Norte, América Central, América do Sul. Fechou com a casa 8. Aqui abriu com a 4 e fechou com a 8.
9, 10, 17. 1 mais 7, soma 8 também. Então, para a linha da Europa foi de 6 a 8. Aqui para a linha continente americano, fechando de 4 a 8. A gente pode considerar, de repente, esse 8 agosto também, né? Se eu abrir com a casa 4, abril, maio, junho, julho. Pelo menos até final de julho, início de agosto. Eu vou ir uma linha mais para frente, vamos pegar lá a linha Ásia-Oceania. Dez, 12, 18, 19, soma 10. Esse 10 pode ser reduzido, pode ser casa 10, outubro, pode ser reduzido para um mês. Porque tudo começou na China, a China está na Ásia, correto? Então, talvez eles já estejam na fase final, mas daí eu abro novamente. Quando chegar na fase final, ou que acharem que chegou no final, que diminuírem os cuidados, que começaram o ir e vir das pessoas de novo, a coisa vai começar de novo. Então, aqui tá mais perto de chegar, assim, numa situação mais confortável, no sentido de voltar à normalidade, tá? Vamos considerar um mês. Cuidado com rebote. Cuidado com rebote. Considerando que vocês estão preocupados tanto com o trabalho como com a saúde de vocês, eu vou perguntar sobre isso, ok? Somente trabalho e saúde. Signo de Áries. Para as próximas semanas, semanas. Para todos os signos, para os próximos dias e semanas, como fica a questão profissional e a questão de saúde. Áries. Ó, abrem com a raposa. A raposa é atenção. A raposa andou para dentro de casa. Então, eu diria assim, mantenham-se reclusos, né? Com relação ao profissional de vocês, caminhar para casa, fazer home office, contato com poucos amigos, tá? Mantendo a linha de reclusão, ser estratégico, ser inteligente. Para as pessoas que não são, assim, né, que trabalham por conta, fazer parcerias com amizades que não precisa ser física, gente. Pode ser, assim, por meios eletrônicos para desenvolver algum projeto, alguma ideia. Com relação à saúde de vocês, não tem nenhuma carta respiratória, mas pede observação, continuar observando, continuar se cuidando, continuar se prevenindo. Eu acho que vai pegar principalmente pelo emocional, pela questão da ansiedade de vocês, tá? Signo de Touro. Me pegou a garganta, hein? Profissionalmente falando, tá falando em comunicações eletrônicas também, inclusive questões internacionais, ou questão com órgãos públicos ou empresas públicas, e dá uma certa preocupação. A torre é isolamento, né? Tem mais uma carta de isolamento no jogo. Mas é como se a preocupação de vocês não fosse tão grande quanto as do demais. Eu gostaria de pedir que vocês continuassem observando, continuassem preocupados. Não se despreocupem assim tão facilmente, tá? Vocês estão querendo muita pressa na resolução das coisas. Com relação à saúde,
A torre também é um sinal de isolamento que pede pra gente cuidar do nosso emocional, porque a solidão pode angustiar um pouco vocês. Eu vejo assim um grande impulso, uma grande vontade de sair, de não é confraternizar, mas de estar junto a outras pessoas, de falar, tá? Então vamos continuar vigiando. Gêmeos. Instabilidade. 2 cartas de instabilidade emocional. Profissionalmente falando, eu diria que vocês estão sonhando. Sonhando com algo ou talvez se iludindo com algo. O fato é que vem uma carta de bloqueio depois dos pensamentos de vocês e que está me dizendo assim, que o que vocês estão pensando, o que vocês estão sonhando ou até mesmo o que vocês estão se iludindo nesse momento vai ser bloqueado temporariamente e não vai ser dessa forma, tá? Esse bloqueio pode durar de 3 semanas a 3 meses. Com relação à saúde de vocês, bastante instabilidade emocional e bloqueio em relação a ventre. Órgãos assim do baixo ventre, urinário, reprodutivo. Então pegou um bloqueio ali embaixo, tá? Também não saiu gravidade aqui, graças a Deus. Câncer. Temos um desgaste maior aqui, talvez pelo elemento de vocês, água, né? Medo, insegurança, preocupação, desgaste. E vocês são o tipo de pessoas que vão socorrer as outras. E nesse socorrer as outras, vocês podem se complicar. Então, sobre trabalho, aqui mostra muito medo de perda e de demissão. Vamos simplesmente manter o padrão de pensamento de que as medidas coerentes serão tomadas para que os empregos sejam mantidos. Vamos confiar na espiritualidade, mas vamos confiar em Deus, que tudo provê, e tentar anular um pouco esse medo de vocês, tá? A vibração de vocês atrai essas perdas e é muito importante controlar essa vibração. Com relação à saúde, carência de vitamina, medo, ansiedade, dor nos membros, braços e pernas. O rato tá drenando energia, então cuidem da alimentação, da imunidade de vocês. Façam o resguardo necessário. No jogo de vocês saiu 2 cartas de movimento, então essa vontade de ir, de ajudar, de pegar, de socorrer, controlem os impulsos. Leão. Eu busco ver um novo início, eu busco ver um novo ciclo, eu busco ver uma nova oportunidade. Mas ainda lentamente com a carta 7, que é as cobras, talvez 7 a 8 semanas, até as coisas voltarem a caminhar. Enquanto isso, a gente rasteja, engatinha. Tão mais suscetíveis, talvez por atração, de se sentirem traídos, né? Com relação a seus ambientes de trabalho, precisa dar uma mudada também no padrão vibracional. Com relação à saúde, o sol tá fazendo falta, vitamina D, que, considerando que é pra gente evitar sair, vamos pegar 20 minutinhos de sol todo dia, né? Deu uma pegada aí pelo intestino e também as costas estão doendo bastante. Virgem. Não consigo visualizar de que forma, mas não cabe a mim visualizar. Profissionalmente falando, tá falando que o caminho vai abrir. Que parcerias vão ser abertas, que o caminho vai abrir, ou que vai abrir, de certa forma, entrada de dinheiro para os virginianos. Alguma solução. Assim, eu acredito que o padrão vibracional o crer que as coisas vão se encaminhar, que as coisas vão prosperar, vão abrir as portas mais rápido, tá?
Parcerias a caminho, ok. E a respeito de saúde, eu diria crises de ansiedade digestiva, alimentação inadequada, e nós temos uma carta de fechamento de cirurgias ou de intervenções médicas. Então vamos cuidar, né? Controlar a ansiedade, não se jogar assim na comilança, ou tem gente que fica ansioso, deprimido e não come. Vamos cuidar, porque senão vai precisar de intervenção médica, tá? Veja a carta de gordura, eu tenho pedra na vesícula, eu já apavoro. Vamos ver Libra. Pensamento de vocês é inimigo de vocês. Ou é dos próprios homens de Libra, ou das mulheres que se relacionam, ou das mulheres de Libras em relação aos seus homens, vamos colocar assim. Tá atraindo algum problema, tá? Então, sobre trabalho, mudanças. Essas mudanças incomodam. Eu vejo vocês bem preocupados com relação ao profissional de vocês, pelas mudanças que estão acontecendo e que ainda vão acontecer, que tem mudanças ainda para acontecer, que talvez vocês não considerem assim tão agradável. Vale ressaltar que a carta final é a carta de Cristo, é a carta da fé. E a fé, por menor que seja, tem a capacidade de mover os obstáculos. Então, eu acho que meu principal conselho para vocês é mantenham a fé. Creiam no impossível. Creiam no Cristo que liberta, que salva, que protege, que cura, tá? Vamos melhorar esse padrão de pensamento. Isso também vai se aplicar à saúde, porque daí a gente teve cartas de todos os jogos até agora as mais agressivas. Então, pegou bastante dor nas costas, uso de medicação, alguma coisa relacionada a baixo ventre. Então, aqui, uma consideração geral até esse momento, as cartas com maior agressividade estão aqui. De forma que, diante do momento que a gente está enfrentando, continuem se cuidando, mantendo o isolamento sempre que possível, higienizando bem as mãos, né? Vamos se cuidar. Escorpião. Pegamos bloqueio respiratório, hein? Ainda bem que tá com cara de bloqueio respiratório alérgico. Com relação ao profissional, diz que vocês precisam ser pacientes, que as sementes lançadas, ou que já foram lançadas, ou que estão sendo lançadas agora, vão levar aí no mínimo 2 meses para germinar, para trazer os frutos dos quais vocês necessitam, prometendo, né, uma melhoria, uma felicidade aí a partir dessas 5 a 8 semanas. Acredito que a partir de 9 semanas as coisas vão estar bem melhor. Quiçá 9 dias, mas vou lembrar de novo que eu falei lá no início para vocês. Eu considero precipitado a reabertura para essa semana. Continuem se cuidando. Com relação à saúde de vocês, pegou bloqueios respiratórios, mas é a nível alérgico. Então, sabe o que eu acho interessante? A gente já tá em Escorpião. Não pegou nada em massa, isso não é ligado a signo. Talvez por isso eu tivesse resistente a fazer signos para vocês. Porque não vai pegar um signo em massa. Tipo, essa aqui é o principal grupo de risco através dos signos. Na verdade, todos nós temos que manter os cuidados. É isso. Sagitário. A nível profissional, respostas ou soluções que aparecem que deixam vocês felizes, tá? Então, não é que vai ter uma melhora imediata, mas é que vem uma notícia ou um comunicado, algo que vai acalmar vocês, que vai deixar vocês mais tranquilos, mais felizes com uma situação. Com relação à saúde, também fala assim, exames que dão bons, né? Vou ter que fazer o exame e tal. Tá dizendo que o exame vai dar bom.
Lembrando que isso não é uma previsão de dia, é uma previsão para os próximos dias, para as próximas semanas, né? Pra gente dar uma bisbilhotada no geral. Então tá vindo soluções favoráveis aí para vocês de Sagitário, tanto com relação ao trabalho como com relação à saúde. Capricórnio. Para as cabrinhas que desenvolvem trabalho espiritual, assim como eu, diz que tá vindo muito trabalho. Que tá sendo feito um chamado, assim. Saiu a carta da espiritualidade com a comunicação, com os trabalhos a serem feitos. Então, não se acovardem diante do trabalho que precisar ser feito, porque às vezes tu não tá trabalhando no teu trabalho habitual, mas tem outros trabalhos que tu possa fazer em prol do teu próximo, né? Auxiliar o teu próximo, auxiliar os teus irmãos, né? Teus familiares. E tem trabalho para ser feito. Não se acovarde diante deles, tome as devidas precauções e faça o trabalho que precisa ser feito. A espiritualidade vem dando amparo. Considero como uma abertura de caminho, sim, para a partir de 3 semanas ou para a partir de 3 meses a nível profissional. Com relação à saúde, pegou água e sangue. E temos uma suscetibilidade aqui, né? Porque o vírus se instala pelas correntes respiratórias e vai para o sangue. Manter os cuidados. Manter os cuidados. Para todos os grupos, para todos os signos, manter os cuidados. Não se iludam com essa abertura rápida que vai acontecer, né? Porque vai acontecer. Porque ela vai ser só a porta para começar uma nova explosão. Então, continuem se cuidando após essa primeira liberação, tá? Bom, saiu ventre, sangue e água. Pode ser aparelho reprodutivo, menstruação, urinário ou alguma infecção a nível de sangue mesmo, mas nada grave, ok? Com relação ao signo de Aquário, que interessante. Agora que eu vi que eu não estou com o baralho habitual na mão, eu fiz esse jogo todo com outro baralho e só agora eu me dei conta. Dor de cabeça, respiratório e silêncio. Aqui pegou a carta do respiratório e saiu o Aquário. Profissionalmente falando, as alianças vão passar por períodos de reajuste, por períodos de limpezas ou renegociações, mas continua terminando com o contrato fechado, tá? Então, apesar de haver limpezas, reajustes ou atrasos, continua se mantendo as situações. Com relação à saúde, pegou dor de cabeça, respiratório e dor de cabeça. E pensamentos fechados. Como a cabeça de vocês trabalha muito, pensa muito, busquem pensar o melhor, tá? Para não atrair por pensamento coisas que talvez nem sejam para vocês, né? Não deu, apesar de estar com a carta da dor de cabeça, do respiratório, a gente tem que lembrar que tem outras formas de infecções respiratórias. Não saiu acusando assim gravidade. Mas eu volto a reforçar aquilo que eu falei lá no início. Isso não se trata de signo. Quem tem esse signo vai desenvolver, quem não tem aquele não. Não se trata de signo. Por isso que eu acho incongruente. Isso se trata signo de peixes. Antes de eu falar de peixes, isso se trata de união, de fraternidade, de trabalharmos juntos, de pensarmos uns nos outros, de semearmos o amor, a fraternidade, a paz, o equilíbrio e a harmonia. A carta de trabalho aparece no jogo dos piscianos, falando aí em novidades, alguma movimentação pequena, mas já um sinal de movimentação, tá? Só que com essa movimentação vem uma carta pesada atrás de vocês, um certo cansaço, um certo desconforto. Então, se vocês voltarem parcialmente às atividades, que é o que está sugerindo um movimento, vocês indo em direção ao trabalho, mantenham os cuidados já recomendados, tá?
Saúde e dor nas pernas, pressão e circulação. Eu sei que não era o que muitos de vocês queriam, mas é o que eu posso oferecer nesse momento. Eu acho que é hora de todos acordarem, botarem os 2 pés no chão e tomarem consciência da atual situação que está sendo enfrentada, que nós estamos reféns das decisões governamentais, que nem sempre vão tomar as melhores decisões. A partir do momento que for dado a abertura de caminho para que a gente volte, né, aos trabalhos, volte a circular, que as empresas voltem a funcionar, eu peço. Peço por mim, peço pelos meus mentores que vocês continuem se cuidando, pois a coisa não parou aí, tá bom? Então hoje é só. Um beijo de luz para todos vocês. Fiquem com Deus. E vamos orar. Que o Pai Maior escute nosso clamor, escute nossa oração. E tenha piedade de nós, derramando luz, bênçãos para todos. Para todos nós seres que habitamos esse planeta. Que estamos aqui para cumprir nossas provas e expiações. Que haja um despertar coletivo de consciência, para que nós possamos cuidarmos melhor um dos outros e do planeta em que habitamos. Que assim seja. Tchau, tchau, gente.